Olá! Vamos ver se tem alguém entrando pra gente testar aqui se está tudo ok. Estão me ouvindo? Olá, amor, tá dando pra me ouvir? O áudio ok? Tranquilo? Vou chegar mais pertinho aqui. Aí o pessoal entrando, Andréia, Juliana. Ótimo, pessoal. Estamos aí, domingão, meus caros, minhas caras. Aqui online no nosso Instagram. E ó, muito bacana, pessoal. Pessoal, todo mundo entrando aí. A macarronada já tá no fogão, pessoal. O carvão já tá no esquema aí pro churrascão de domingo. Enquanto as coisas estão entrando no esquema, vamos começar a nossa live. Estamos no nosso segundo dia, para quem não acompanhou ontem, tá? A gente está falando sobre São José Maria Escrivá, são 7 dias de live, né? Falando sobre São José Maria Escrivá, não é nenhum tratado, nenhum documentário sobre a vida dele, na verdade eu não sou nenhum especialista, sou apenas um devoto, alguém que tem cultivado um relacionamento com ele nos últimos 4, 5 anos e tem colhido muitos frutos desta relação, né? E a gente vai para essa live número 2, né? Porque semana que vem, dia 26, nós comemoramos o dia de São José Maria Escrivá. Então assim, se você está assistindo agora, chama o pessoal para assistir aí, depois que acabar a live compartilha, chama o pessoal para vir aqui pro Instagram, para a gente acompanhar essa devoção muito interessante. Não sei se você sabe, São José Maria Escrivá ele é conhecido como o Santo do Trabalho, né? Até tem aqui na oraçãozinha desse santinho aqui. Quem for aqui de São José e quiser pegar comigo, depois é só falar, ou é só ali no centro do Opus Dei, seja das meninas ou dos rapazes. Você consegue pegar esse santinho aqui. E na oração de São José Maria Escrivá ele descreve bem, né? Caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Né? Ontem nós falamos sobre as pequenas coisas, né? Nós falamos um pouquinho sobre a importância das pequenas coisas. Hoje nós vamos falar sobre outro tema importante. Mas para poder falar sobre ele, né? Esse é o tema da filiação divina, ou seja, nós somos filhos de Deus, eu queria contar uma historinha de São José Maria Escrivá. Não sei se tem alguém aqui que é pregador, que dá palestra, dá curso, né? Então é uma coisa assim, né? Quando a gente vai dar uma palestra, quando a gente vai dar um curso, a gente começa a estudar aquele tema, né? Então pensa assim, se eu vou falar sobre alegria, daí eu começo a estudar sobre alegria. Eu vou ver todos os santos da igreja falaram sobre alegria, vou ver livros sobre o tema alegria, palestras, eu vou assistir o Padre Léo falando sobre alegria, vou ver se falar sobre São Felipe Neri, sobre Dom Bosco, e eu começo a estudar tanto sobre alegria, vejo lá o Papa João Paulo II rindo do palhaço, naquele vídeo clássico lá no YouTube, e você começa a estudar tanto aquele tema que você acha que aquele tema é a salvação do mundo. Você acha que aquele tema é o central. Então você começa a estudar sobre alegria, eu falo, alegria é fundamental. Só a alegria vai salvar o mundo. Pela alegria. Agora é a alegria. Ela pode ajudar, ela pode salvar, mas ela é uma partezinha, né? Mas quando a gente vai fazer uma pregação, a gente se empolga naquele tema, né? A gente aprofunda. E tinha um padre, né, do Opus Dei, que também era um padre novo e foi chamado para uma formação, para dar um recolhimento lá, pregar uma meditação num centro do Opus Dei, em Roma, e São José Maria Escrivá, o Monsenhor Escrivá, ainda estava vivo. Então ele estava todo lá, envolto. Né? Caiu, tá tudo bem? O pessoal tá online? Isso, tá ok. Então vamos lá, pessoal. E esse padre ele foi chamado a... Será que pode ser a minha internet, gente? Então vamos rezar para São José Maria Escrivá segurar a qualidade da internet aí. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, parece que tá ok. Vamos lá. Então eu estava contando a história desse pregador. Esse padre foi chamado para dar uma palestra sobre humildade lá num centro do Opus Dei em Roma. E ele estava
motivado a falar sobre a humildade, imagina, você está falando sobre, pegando um recolhimento no centro do Opus Dei, que o Monsenhor Escrivá, ou seja, hoje santo, São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei, estava lá. Então ele devia estar super empolgado, estudou tudo sobre humildade. São José Maria Escrivá escreveu várias coisas sobre humildade, né? Ele tem trechos maravilhosos. Ontem eu estava até conversando com o William, né? A gente falou sobre isso, né? A gente falou, né, que um dos trechos que a gente gosta é a humildade. E esse pregador estava preparando lá a questão para falar sobre a humildade. E ele, na hora que ele estava falando na formação, o Monsenhor Escrivá estava lá no fundo. E ele, empolgado com o tema, ele falou assim: a humildade é o fundamento espiritual do Opus Dei. Daí ele deu aquela pausa para absorver o assunto, para voltar e continuar falando. E o Monsenhor Escrivá falou lá do fundo: não é não. Pensa bem. Você está pregando lá na frente do fundador. E ele foi andando calmamente, São José Maria Escrivá se aproximou, né, do pregador, né, falou: meu filho, e continuou pregando. E continuou a pregação no lugar do rapaz. A gente pode falar: nossa, né, como que ele foi indelicado, né, como que ele foi vacilão, né? São José Maria Escrivá foi lá corrigir o rapaz. Mas a gente sabe que não era o perfil dele de corrigir na frente dos outros, mas que era realmente um tema importantíssimo. Um tema importantíssimo. Pessoal, dá pra mandar um ok aí? Porque acho que parou de chegar mensagem aqui. Eu não sei se travou de novo. Não, tá ok? Tá ok, então bacana. Vamos ver. Acho que travou a minha tela só. Acho que travou a minha tela. Aí beleza, pessoal. Então, São José Maria Escrivá corrigiu o rapaz, corrigiu o padre. Disse que não era a humildade o fundamento do Opus Dei. E ele explica qual seria o fundamento do Opus Dei. Qual seria o fundamento da sua mensagem. E ele explica que o fundamento da mensagem era a filiação divina. Exatamente o tema de hoje. A filiação divina. E aí a gente vai começar a entender, né? Por que ele corrigiu o rapaz? Ele não corrigiu o padre porque ele queria se impor sobre um rapaz, mas é porque muita gente estava ali ouvindo e o fundador estava ali presente. Se ele não corrigisse, as pessoas iriam entender errado qual era o fundamento. E o fundamento é, você pega uma obra, a pedra fundamental é sobre a qual eu coloco todas as outras pedras. E se eu tiro aquilo, o edifício cai. E por isso então ele fez questão de frisar que o fundamento do Opus Dei era a filiação divina. Então há essa realidade, né? Como diz lá na carta de São João, né? Nós somos amados por Deus, né? Nós somos filhos de Deus, nós somos chamados de filhos de Deus. Essa é uma realidade espiritual importantíssima. É o fundamento espiritual para nós. E a gente precisa entender isso, porque a partir do momento que nós colocamos essa pedra fundamental, que nós somos filhos de Deus, a gente entra numa particularidade muito grande do cristianismo em relação a outras religiões, né? Nós temos uma relação próxima com Deus. Deus não é só aquele onipotente que subjuga a humanidade. Não, ele não é isso. Ele é um pai. Ele é um pai. Nós somos chamados a ser seus filhos. A realidade da filiação divina é importantíssimo para a gente compreender, né, o que é o cristianismo. Deus não é um Deus distante, não é um Deus que oprime. É um pai que tudo provê, que dá aquilo que nós necessitamos, nem sempre aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos, né? Então, a filiação divina é fundamental para a gente ter uma espiritualidade realmente cristã e para ter realmente uma espiritualidade fecunda, né? Porque é dela que vem a nossa confiança, né? Porque sabendo que tem um pai que cuida de nós.
Um pai que nos educa, que muitas vezes as dificuldades servem para nos educar. Né? Então muda o nosso olhar para as coisas. Muda a filiação divina, sabermos que Deus é nosso Pai e cuida de nós como filhos, muda a nossa forma de enxergar as coisas. Ele me enche de confiança e me enche de esperança. E o contrário da esperança é o desespero. Então saber que Deus é Pai e Deus cuida de mim, ele me enche de confiança e de esperança. Sabendo que é assim como um pai quando cuida do seu filho. O verdadeiro pai, o pai de verdade, ele deixa o filho livre. O filho vai fazendo as coisas. Na hora que o filho vai se machucar ou vai cair, o pai vai lá e sustenta. Na hora que o filho está precisando de alguma coisa, de segurança, de proteção, o pai vai lá e sustenta. O pai ele não interfere toda hora, mas o pai está ali para garantir a segurança e o sustento. Olha só que bonito. Essa é a realidade. Essa é a paternidade divina que deve servir de modelo para a paternidade humana. E daí a gente tem uma historinha muito bacana dessa vivência dessa espiritualidade com São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá ele viveu um tempo na Espanha muito difícil. Logo no começo do Opus Dei, a Espanha passou por momentos políticos muito conturbados, que culmina na Guerra Civil Espanhola. A gente vai ver até quando a gente estuda a Segunda Guerra, a gente vê que a Espanha não se envolveu diretamente na guerra, porque a Espanha passou por uma guerra civil. Então, os espanhóis contra espanhóis. E São José Maria Escrivá estava em Madrid, e Madrid era o centro da ebulição de tudo que se passou. Então, um pouquinho antes ali da Guerra Civil, né, ele estava num momento muito complicado. E um dia ele estava na igreja tentando rezar, e ele não conseguia rezar de jeito nenhum. Ele não conseguia rezar. E quando ele chegou um momento e falou, não, vou sair, não adianta, não estou conseguindo rezar, não consigo fazer uma oração aqui. E ele entrou num bondinho. Lá no bondinho, de repente, veio uma iluminação interior. Aquela coisa, sabe aquela coisa óbvia que nós já ouvimos várias vezes, mas de repente naquele momento faz um sentido diferente? E ele ouviu dentro do coração dele chamando, Abá, Pai. Né, Abá, que é o paizinho, né? Abá, Pai. O coração dele clamou e naquele momento ele recuperou esse sentido da filiação divina. E diz que ele ficou durante horas andando ali pelo centro de Madrid, clamando, só rezando, Abá, Pai, Abá, Pai. Ele fala até que o pessoal devia achar que ele tinha ficado maluco. Nossa, o que é esse padre aí falando sozinho por todos os cantos? Não é uma situação simples de iluminação interior, mas que restaurou e ali, né, fecundou o coração dele. Né? E é interessante a gente olhar a filiação divina por esse lado do meu relacionamento com Deus. Mas tem um outro lado também, que vai alterar a nossa conduta diária, que vai mexer na nossa conduta diária, que é o nosso relacionamento com o mundo e com as pessoas. Vamos lá, Deus é o Pai Criador, Ele é o dono de tudo. Se eu sou filho de Deus, eu sou o filho do dono. A minha forma de se relacionar com as pessoas muda. A minha forma de se relacionar com o mundo muda. Porque se eu sou o filho do dono, eu tenho que cuidar e zelar pelas coisas. Pelas realidades temporais aqui também. Porque eu sou o filho do rei. Eu sou o filho do dono do mundo. Aqui do Criador de tudo. Pai e origem de tudo. Que é Deus. E é legal porque a partir também dessa confiança de saber que Deus é um Pai amoroso, nasce uma outra realidade importante para nós, que é a realidade da gratidão. Todo mundo hoje põe hashtag gratidão, gratidão universo, tal. Realmente a gratidão ela é importante. Porque a gratidão muitas vezes nos leva a reagir positivamente diante daquela pessoa. Então, se eu sou grato a Deus, eu vou agir como um filho grato. E vou cuidar das coisas de Deus. Cuidar da sociedade, das realidades dos meus irmãos. Eu vou cuidar porque eu sou grato. O que é a palavra obrigado? Né? Porque quando a pessoa fazia algo bom para mim, eu me sentia obrigado a retribuir esse favor que ela fazia para mim.
Por isso que eu falo obrigado, da outro fala de nada. Não, você não precisa se sentir obrigado a fazer nada, de nada. Então é obrigado. Porque eu me sinto obrigado a retribuir este favor que você me deu. E o outro vai falar, não, de nada, não se sinta obrigado de nada. Por nada. Não. Eu fiz de coração. Então a realidade da gratidão é isso. Né? Então se Deus é um pai amoroso, eu vou cuidar. Então eu vou cuidar da política, eu vou cuidar do meu trabalho, eu vou cuidar da minha família. Né? Meu pai sempre foi comerciante. Ele, às vezes, ele levava a gente lá para mercadinho, padaria, quando ele ia ter que deixar lá sozinho. E às vezes deixava a gente lá. Porque o simples fato de ter o filho do dono lá causava o olhar do dono estava lá. Né? Então isso nos leva a uma pertença. Né? Se eu sou o filho do dono, eu tenho um sentimento de responsabilidade sobre as coisas. Isso muda a minha forma de agir no mundo. Isso muda a minha forma de agir no mundo. Né? A gente sempre deixa as coisas acontecerem e espera que os outros tomem a iniciativa. Não. Eu sou o filho do homem, eu vou cuidar daqui. Tá tendo algum problema? Eu vou resolver. Entendeu? E claro que confiando na providência divina, mas eu estou querendo dizer assim, a importância da gente ter essa atitude de filho. Né? E tal pai e tal filho. Né? Eu tenho que ser reflexo da imagem do meu pai. Então, por fim, para a gente finalizar, eu espero mesmo que esteja gravando e esteja dando tudo certo, porque faz tempo que as mensagens pararam de aparecer aqui para mim. Então vamos confiar aí que está dando tudo certo. Então, para finalizar, eu queria contar uma historinha, né? Eu não sei se todos nós aqui já devem ter assistido, quando a gente era criança, o filme O Rei Leão. Ontem a gente falou do Senhor dos Anéis, hoje eu vou falar do Rei Leão. E a gente assistia quando era criança, talvez a gente não reparasse nas riquezas que estavam escondidas em algumas falas e algumas formas de agir dos personagens. Mas tem uma cena que eu acho muito bacana. Todo mundo vê lá o Simba, ele é o filho do Mufasa, né? O Mufasa morreu e o Scar, né? Que significa cicatriz, né? Deixa essa cicatriz no Simba e fala pra ele assim, não, você é o culpado pela morte do seu pai. E ele foge, então ele vive fugindo dessa questão, dessa cicatriz, né? Do Scar, que ficou lá pra trás. E quando ele tá lá ele encontra o Timão e Pumba, né? E vira o Hakuna Matata, vou ser feliz, vou esquecer meus problemas, né? E fica lá comendo inseto, porque mudou de vida. A vida dele agora virou... Daí ele começou lá a ficar de boa. Vou ficar lá, curtindo a vida. E quando ele tava lá, ele... Tem um momento, né, que ele tá num grande conflito existencial lá. E ele encontra aquele macaco, que é o Rafiki, né? E ele tem o macaco, ele tem aquele papel meio sacerdotal ali, né? Meio que ele faz a figura do sacerdote ali. E o Rafiki ele encontra o Simba e ele fala assim, né? Quem é você? Daí ele começa a fazer essa pergunta pro Simba. Ele fala, quem é você? Você sabe quem é você? Daí o Simba fala quem ele é, mas ele fala, não, você sabe quem é você? Assim, você tá confuso, você que não sabe quem é você. Ele fala assim, você nem sabe quem é você. Daí o Simba fala pro Rafiki, não, eu sei quem eu sou, você que não sabe quem eu sou. Daí ele fala, eu sei quem você é o filho de Mufasa. Daí o Simba fica surpreso, porque ninguém ali sabia quem ele era. Daí ele fala assim, você conhecia meu pai? Tal. Daí ele fala assim, não, eu não conhecia não, eu conheço o seu pai. Daí ele fala, não, você não sabe, o meu pai morreu. Daí ele fala assim, não morreu não. Daí, morreu sim, não morreu. Daí ele começa a correr, né? Daí o Simba vai atrás dele e ele leva o Simba até a beirada de um lago. Daí ele fala, olha aqui o Mufasa, e apontou. Na hora que o Simba olha, ele vê o reflexo dele. Daí o Simba fala pra ele assim, não, isso aí é o meu reflexo só. Daí o Rafiki fala, olha bem. Ele olha assim, ó, seu pai está em você. Ele vive em você. Olha só, cara, você já tinha parado para pensar nesse diálogo? No reflexo, Simba vê o pai dele.
começa a enxergar ali o pai dele. Porque o pai dele vive nele. Olha se a gente não pega uma lição da filiação divina. Olha só se a gente não aprende algo realmente relevante. E daí o Simba ele começa a ver a imagem do pai dele, né? De repente, como se a imagem do pai dele aparecesse nos céus. Daí o Mufasa começa a falar com o Simba, né? E eu acho que essa primeira parte deu pra gente entender a filiação divina, né? Do reflexo. Você é o reflexo de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Deus vive em você. E você tem que viver dignamente. E agora a segunda parte, que é a parte que o Mufasa fala com ele, eu quero falar diretamente com você. Talvez você esteja um pouquinho desanimado, talvez você já foi para a igreja, mas não vai mais, ou talvez você nunca foi, mas você está sentindo que está precisando lembrar um pouquinho quem você é. Você está um pouquinho confuso, está um pouquinho perdido, está precisando lembrar quem você é. E quando o Mufasa aparece nos céus, né, emblemático também, ele fala assim: Simba, você se esqueceu de mim. E o Simba fala: não, pai, eu nunca me esqueci de você. Daí ele fala assim: você se esqueceu de mim. Você se esqueceu de quem você é. E o Simba fala assim: como assim? Não. Assim, você se esqueceu quem você é. Você é filho do rei. Você é meu filho e o verdadeiro rei. Cara, é isso que eu quero dizer pra você. Talvez você tenha se esquecido quem você é. Mas você é filho de Deus. E por ser filho de Deus, você é herdeiro desta realeza. Herdeiro do reino de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho do rei. Talvez você tenha se esquecido de quem você é. Talvez você tenha se contentado com uma vida de Hakuna Matata, de os seus problemas você deve esquecer. Talvez você tenha se contentado com uma vida comendo inseto quando você tinha reservado para você outras coisas. Mas é a hora de você lidar com esse scar, com essa cicatriz, enfrentá-la, levantar a cabeça e lembrar que você é filho do rei. Que São José Maria Escrivá interceda por nós. Peço de coração que você compartilhe essa mensagem. Talvez tenha uma pessoa que tenha se esquecido de quem ela é. E hoje eu convido ela a enfrentar também. Então compartilhe, mande, peça para me seguir aqui no Instagram, porque eu quero terminar essa semana de São José Maria Escrivá. Mês que vem a gente faz outra semana de outra coisa e a gente sempre crescer e amadurecer juntos. Tá? Somos todos filhos do rei. Obrigado a todos pela presença. Eu não estou conseguindo ver as mensagens, então não sei como é que tá. Mas Deus abençoe a todos. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Ótimo domingo a todos. Amanhã a live deve ser à noite. Tá? Mas vamos organizar ainda. Um abração. Tchau, tchau.